Shalom, meus amados. Graça e paz da parte do nosso Pai misericordioso, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Que a bênção dele esteja sobre as nossas cabeças e que as nossas forças a cada dia, a cada manhã, sejam renovadas, como são as suas misericórdias a cada manhã. Nós iremos continuar agora a parte 2, sobre o estudo de Mateus 24, e prosseguiremos em partes de vídeos, né, porque é um assunto bem prolongado e bem complexo, mas que é para nós entendermos porque assim está escrito nas Escrituras. Então vamos para Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Estava dizendo sobre a profecia lá de Daniel 9, que Jerusalém seria sitiada. São as 70 semanas sobre o povo, se refere a essa profecia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, já um outro cenário, já tinha saído ali daquele primeiro cenário, e agora ele estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui existem 3 perguntas feitas pelos discípulos. No momento que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, ao mostrar o templo, os discípulos não perguntaram nada. Mas depois, em particular, lá no monte, eles vieram e fizeram essa pergunta. Dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas que os discípulos estavam perguntando? Foi a questão de não ficará pedra sobre pedra, como no capítulo 23, a casa vai ficar deserta. Essa é a primeira pergunta dos discípulos. E Cristo ele vai responder a cada pergunta com as suas expectativas, acontecimentos e eventos. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque eles criam que quando viesse o Messias, ele iria destruir todos os seus inimigos, ele daria fim a todas as coisas erradas, estabeleceria o seu trono, o seu reino, e tudo ficaria conforme está escrito também nos profetas. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Chama atenção para isso. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está respondendo a primeira pergunta: quando seria a destruição de Jerusalém? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, que a palavra iniquidade aqui é anomia, é a transgressão à lei, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Tem um livro de um historiador muito conhecido, que é Flávio Joséfo, A História dos Hebreus. Ele vem relatar o que houve nesse período do ano 70,
de tudo que está relatado aqui que aconteceria. Ouvireis de guerra e rumores de guerra aconteceu ali. Nação contra nação, reino contra reino. E que estava alertando que era só o princípio de tudo, de dores. E ali nesse livro, eu aconselho a todos a ler para poder compreender Mateus 24 e Daniel 9, que ali vem relatar tudo isso que aconteceu. E aí no versículo 15, vai dizer: quando, pois, ouvides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Muitos pegam esse texto aqui, esse versículo, para dizer que Daniel 9 fala das 70 semanas, e a última semana é para os tempos finais, e que vai ser com relação a Israel. Pegando Lucas 21, que está relatando o mesmo acontecimento, a gente vai ver uma outra interpretação, uma outra narrativa. É o capítulo 21, o versículo 20, olha só. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui está falando sobre, mais uma vez, sobre a primeira pergunta dos apóstolos, que ocorreu no ano 70, que foi com a invasão do general Tito. Como poderia, aqui em Mateus 24, 15, está falando que é lá para o final do tempo, e Lucas 21, 20 está falando que é lá, que foi para aquele tempo, que foi para o tempo passado, né? Entraria em contradição. E a Bíblia ela não tem contradição. Desde Gênesis a Apocalipse, ela está harmonizada. É importante a gente entender isso. Eu vou continuar um outro vídeo depois, dando continuação, ainda continuando falando da primeira pergunta. Shalom.